Boa noite. O terrorismo sempre foi uma sombra na história da humanidade e acabou ganhando contornos muito mais dramáticos e globais depois dos atentados às Torres Gêmeas em Nova York, em 11 de setembro de 2001. De lá para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo. E ainda hoje, as ameaças continuam, geralmente identificadas em ações que vêm lá do mundo islâmico. Na semana passada, ou melhor, há 2 semanas, houve uma tentativa fracassada de atentado com um carro-bomba em Nova York, em Times Square. E não é à toa que o presidente Lula está tendo muita dificuldade para convencer a comunidade internacional, especialmente a ONU e os países integrantes do Conselho de Segurança, a obter apoio para a mediação do Brasil no acordo com o Irã sobre a questão nuclear. Então, sobre terrorismo que nós conversamos essa noite. E trazemos como convidado um jornalista gaúcho que lançou recentemente uma obra que fala muito bem sobre esse tema. E o livro é esse, Bin Ladenistão. O personagem central, como o nome sugere, é exatamente a figura mais emblemática da questão terrorismo, Osama Bin Laden. E o título do livro é uma alegoria, como se fosse um país que define o que seria a amplitude da influência de Osama Bin Laden no mundo islâmico e os efeitos para o mundo. Boa noite, Luiz Antônio. É um prazer tê-lo conosco aqui no Frente a Frente. Boa noite, Ricardo. Como jornalistas convidados, temos Rodrigo Lopes, de Zero Hora, Danilo Ucha, do Jornal do Comércio, e Simone Feltes, repórter da TVE. Luiz Antônio, antes de nós entrarmos na experiência que tivestes no Afeganistão, no Paquistão, onde pudesse ter contato com esse mundo de Osama Bin Laden, a gente tem esses fatos mais recentes, né, como esses que eu acabei de mencionar, e que demonstram que realmente essa coisa latente do terrorismo, ela não adianta, ela passou a fazer parte da vida de todo mundo, literalmente de todo mundo, de uma maneira indelével. A questão Irã, por exemplo, que é o assunto mais recente que tem relacionado mais diretamente ao Brasil. De fato, o mundo islâmico é essa bomba sempre prestes a explodir no sentido de amedrontar o Ocidente com as ameaças de terrorismo? Bem, Ricardo, eu penso em primeiro lugar que, com base na minha experiência no Paquistão e na fronteira com o Afeganistão, e depois disso cobrindo a questão do Oriente Médio como repórter ou como editor, que, em primeiro lugar, é importante a gente perceber que o Islã não é uma religião terrorista, uma religião de guerra. O Islã é uma religião como outras que tem no seu interior distintas compreensões, distintas facções que lidam de formas diferentes com o problema da relação entre os países e da relação entre as pessoas. Não acredito que nem o Islã, nem o Irã sejam elementos necessariamente terroristas na sua totalidade. Conheço iranianos, há iranianos vivendo em Porto Alegre, são um povo muito antigo, com uma cultura maravilhosa, fantástica, com inclusive curiosidade, gosto pelas coisas do Brasil, aqueles que eu conheço, e acho que seria assim um reducionismo sem sentido nós aqui na América Latina, no continente americano, olharmos a questão do Oriente Médio única e somente pelo prisma do terrorismo. Eu acho que o terrorismo é um dos elementos que está envolvido naquele verdadeiro caldeirão político, histórico e religioso no qual o Irã está inserido. Araújo, tu falou na palavra reducionismo. Eu também acredito que isso não se pode fazer porque não é verdadeiro. A religião, o comportamento do pessoal, do pessoal islâmico de uma maneira geral. Mas esse tipo de comportamento que vem sendo feito, tem sendo seguido por eles hoje em dia, é que leva a essa redução. A minha pergunta é o seguinte, que eu também tenho dificuldade de entender por que acontece isso. Por que esse comportamento do Islã, por exemplo, contra o Ocidente? Eu acredito, Danilo, em primeiro lugar, que a religião é um componente, eu diria, um combustível muito barato na luta política. A religião está presente na vida de todos nós desde a infância, ela inclui traços e elementos de cultura, de identidade, às vezes nacional, ela é a forma pela qual nós nos reconhecemos iguais ou semelhantes desde muito cedo na vida. E eu imagino que dentro do Oriente Médio, essa seja uma forma em que tradicionalmente as pessoas se identificaram umas às outras e reconheceram de alguma maneira o seu lugar na história.
as potências estrangeiras que, ao longo da história, passaram, interviram, ocuparam o Oriente Médio, sempre utilizaram de uma forma muito categórica e muito evidente a questão da religião como uma maneira de dividir os povos daquele lugar do mundo, como uma maneira de dominar, de fazer a política jogando, às vezes, uns contra os outros. Uma parte desses povos assumiu a questão religiosa como uma bandeira e como uma forma, inclusive, de lutar contra os estrangeiros, contra os invasores, contra aqueles que os oprimiam, muitas vezes dentro de uma mesma religião. No Islã é muito comum uma facção, a facção sunita ou a facção xiita minoritária, utilizar a questão religiosa como uma forma de enfrentar um soberano tido como injusto, tido como déspota em determinados momentos na história. Então eu vejo que o uso político da religião e dos elementos da religião, especialmente no caso do Islã, uma religião muito politizada, porque diferentemente do cristianismo, o Islã, desde o primeiro momento, desde o momento em que se constituiu como religião, ele assumiu tarefas e assumiu desafios de Estado. Maomé não foi simplesmente um profeta que pregou no deserto, ele foi um negociante, ele foi um general, ele foi um governante do seu povo. E por isso o Alcorão e todos os textos sagrados do Islã fazem muitas vezes referência e disciplinam as questões da vida comunitária, as questões de governo, as questões até econômicas e até de guerra, né? Mas no fundo, tem uma grande disputa econômica.